Precisamos ficar firmes, proclamar a nossa fé onde quer que formos, pois se ficarmos relativizando, irmãos, a condenação é mais do que certa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje nos é oferecida pela liturgia da Santa Igreja, de um lado, a crise de fidelidade do povo de Deus no Antigo Testamento, de outro, o grito de fé e a restauração da visão pela graça de Jesus. A primeira leitura nos transporta para um período sombrio da história de Israel. O livro de 1 Macabeus nos mostra a raiz iníqua. Antíoco Epífanes e os filhos ímpios em Israel promoveram uma helenização forçada, uma tentativa de anular a identidade judaica em favor dos costumes pagãos. O povo é seduzido pelo argumento: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Este é o perigo eterno de trocar a fidelidade à lei de Deus pela acomodação ao mundo para buscar uma aparente segurança ou prosperidade, irmãos. O texto fala em abolir a circuncisão, a renunciar à aliança sagrada, a fidelidade a Deus, à lei e aos costumes, como guardar o sábado, foi posta à prova, culminando na abominação da desolação, ou seja, a profanação do templo. No entanto, o texto que só contém na Bíblia Católica termina com a gloriosa resistência. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. A virtude teologal da fé se manifesta aqui como lealdade inegociável à lei de Deus, irmãos, mesmo diante da morte. Ao contrário da apostasia de muitos em Macabeus. Hoje, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 35 a 43, nos apresenta um cego à beira da estrada, em Jericó, que manifesta uma fé robusta. O cego Bartimeu, bem conhecido no nosso meio. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, grita Bartimeu. Ele reconhece Jesus como o Messias, filho de Davi, a única fonte de salvação e cura. A multidão em volta do cego tenta silenciá-lo, mas ele grita mais alto. Sua perseverança é um modelo de fé para nós. Jesus não apenas cura os seus olhos físicos, mas reconhece o mérito teológico do seu clamor. A tua fé te salvou. A cura, irmãos, é a graça de Deus, que se manifesta pela fé ativa do homem. A resposta do cego curado e logo começou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Ou seja, irmãos, sua vida é transformada, marcando a passagem da miséria para a do discipulado. Os textos de hoje vão tocar então em dois pontos centrais da diferença teológica entre Igreja Católica e Reforma Protestante, especialmente nos temas da autoridade e da salvação. O livro de 1 Macabeus é um dos livros deuterocanônicos, aceitos pela Igreja Católica no cânon da Septuaginta, reafirmado no Concílio de Trento, e ele mostra a fidelidade do povo de Israel às leis de Deus, assim como mostra a fidelidade de nós católicos que permanecemos firmes na Igreja de Cristo. Esses livros são completamente rejeitados pela maioria das denominações protestantes, que o veem como apócrifo. A Igreja ensina que a revelação de Deus é transmitida pela Escritura e pela tradição. A inclusão de Macabeus, por exemplo, demonstra a convicção da Igreja de que sua autoridade, sob a guia do Espírito Santo, discerniu o cânon completo, garantindo a fidelidade a tudo o que Deus revelou. Os mártires de Macabeus, ao morrerem pela lei, são os maiores exemplos de fidelidade para a Igreja. A Reforma Protestante, irmãos, defende que apenas a Escritura, sola Escritura, é a regra infalível de fé e prática. A exclusão dos deuterocanônicos resulta da aplicação de critérios diferentes, priorizando o cânon hebraico, palestinense e questionando a inclusão pela Igreja Católica.
Para nossos irmãos separados, a salvação é pela graça somente, sola gratia, recebida pela fé somente, sola fide. O homem, após a queda, é visto como espiritualmente incapaz, cadáver, como alguns reformadores diriam. A cura do cego seria um ato unilateral de Deus. Para a Igreja Católica, a graça de Deus é necessária e suficiente para a salvação? Sim, mas a fé deve ser operante pela caridade e requer a cooperação da vontade humana. O Concílio de Trento ensina que a justificação é pela graça, mas esta graça restaura a capacidade humana de responder e cooperar através das obras, que são os dons de Deus coroados por ele. O cego de Jericó grita, persiste e responde ao chamado de Jesus, demonstrando essa cooperação da qual estou falando. A fé é a causa meritória, mas a ação humana, o grito, o seguimento, manifesta a adesão à graça. Os mártires em Macabeus, ao escolherem morrer pela lei, obra da fidelidade, mostram a capacidade da vontade humana restaurada de cooperar com a aliança, o que a Igreja honra como mérito, irmãos. A lição de hoje, portanto, é o chamado à fidelidade radical e à confiança total. Assim como o povo fiel de Macabeus preferiu a morte à apostasia e como o cego de Jericó superou a multidão para gritar sua fé, somos chamados, como católicos, a não abandonar a Igreja do Senhor, a defender a nossa fé, não nos curvar à helenização de nossa época, o secularismo, o relativismo e as tentações que nos levam a abandonar a lei de Deus e a moral cristã. Que a visão restaurada pela graça nos leve, como cego curado, a um discipulado ativo, seguindo a Cristo e glorificando a Deus com as obras de caridade que brotam da fé. Não podemos cair no relativismo, irmãos. Se todas as religiões são boas, por que é que santos morreram por acreditar na Igreja de Cristo e por defender ela? Assim como os macabeus morreram pela fé em Deus. Que a Virgem Maria, a mais fiel de todas as discípulas, nos ajude a dizer o nosso sim a Jesus e a caminhar, irmãos, no serviço do reino pela graça de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.